Oiê, eu sou Yasmin e você tá no canal com um pouquinho mais de dinheiro. Bom, gente, hoje eu vim compartilhar com vocês as estratégias que eu utilizo para economizar e investir o meu dinheiro em 2026. Eu gostaria muito de ter aprendido essas estratégias antes, mas tudo bem, eu vou compartilhar aqui para que o seu caminho de juntar um pouquinho mais de dinheiro fique muito mais fácil do que o meu. Bom, no vídeo anterior já compartilhei com vocês que eu estou no meu detox de redes sociais. E a primeira dica que eu tenho é: desinstale as suas redes sociais. Você vai perceber a enorme diferença que isso vai trazer para o teu bolso e o quanto você vai conseguir economizar. É incrível, gente, que depois que eu consegui desinstalar as minhas redes sociais e desativar e sair desse grande consumismo de tela, eu comecei a raciocinar muito mais. E as redes sociais, elas têm o poder de nos prender ali e fazer com que a gente deseje coisas que a gente nem quer. A gente fique ali scrollando e perdendo um tempo, vendo vídeo de achadinhos, de recebidos e querendo algumas coisas que às vezes a gente não precisa no momento, que a gente às vezes até deseja e quer, mas que a gente vai estar adiantando aquele passo. Então, uma das estratégias que eu utilizo hoje é estar fora das redes sociais. E com ela, na segunda dica, também vai desativar e desinstalar do seu telefone todos os aplicativos de compra. Shopee, Shein, iFood, Mercado Livre, Amazon. Assim como as redes sociais, esses aplicativos, eles estão a todo momento nos enchendo de notificações, enviando mensagens, cupons de frete grátis, avisos de que tá com mais desconto aquele pedido que você deixou no carrinho e ainda não finalizou, e tudo isso vai fazer com que você queira gastar mais. Então, uma coisa que eu fiz foi desativar as minhas redes sociais e também desinstalar os aplicativos de compra, porque daí eu não fico ali olhando meu telefone, achando que tô recebendo uma mensagem importante, e quando na verdade é uma notificação de mais o cupom de desconto. A terceira dica é um pouquinho mais delicada e eu confesso que eu demorei para pegar o hábito, porque, convenhamos, a gente nem sempre gosta de olhar o nosso extrato bancário. E a terceira dica, gente, é olhar o extrato bancário no mínimo de 15 em 15 dias. Hoje eu possuo o hábito de olhar semanalmente. Todo final de semana ou início de semana eu sento ali e dou uma revisada nos meus extratos e em tudo que eu gastei. E assim eu consigo recalcular a rota. Se eu curti um pouquinho mais o final de semana, se eu fui mais tomar um café, se eu saí com as amigas, eu consigo, olhando para o meu extrato, recalcular a rota, repensar novamente e voltar para o meu foco de economizar e de investir. Você precisa, de uma vez por toda, perder o medo de olhar o seu extrato. Seu extrato bancário, apesar do que a gente às vezes sente, aquela aceleração no coração quando vai olhar, ele não é seu inimigo. E pode ser um grande aliado no seu processo de economizar e investir. Olhe, tire uns minutinhos do seu dia, da sua semana, para revisar aquele seu cartão de crédito. Ver se o que você já está gastando, se você já não está batendo ali a meta de gastos. Observando os seus gastos, você vai conseguir refletir se aquilo ali está te levando para o caminho da economia, da poupança que você tanto deseja. Bom, e a quarta dica também é muito importante e é algo que eu venho praticando recentemente, que é fazer uma lista de compras com tudo aquilo que eu desejo. Depois que eu saí um pouco das redes sociais e dessa influência que a gente acaba sofrendo por estar tão exposto às redes, eu comecei a refletir se a minha lista de desejo era de algo que eu realmente desejava. E bem, existem alguns itens que saíram e outros que ficaram e que me auxiliam a ficar investigando ali o preço das coisas para que eu consiga fazer um acompanhamento para saber se tá com desconto mesmo, se na época da Black Friday só não vai estar o dobro do preço, enfim. Então, hoje eu tenho uma lista de desejos com mais ou menos uns 5 ou 6 itens do que de fato eu quero e eu estou ali mensalmente acompanhando os preços para saber se é a hora certa ou não de comprar. Até porque existem alguns momentos que você vai acabar querendo, desejando mais uma coisa e às vezes não tá no momento certo. Exemplo disso, gente, esse Kindle aqui que eu tô louca pra trocar. Esse Kindle tá comigo desde 2019 e quando lançou o Kindle novo, gente, o colorido, eu perdi as contas de quantas vezes eu coloquei ele no carrinho da Amazon e excluí. E, graças a Deus, eu passei pela aprovação. Eu não vou comprar o Kindle colorido porque o preto e branco já me atende muito bem, mas eu gostaria de estar trocando ele para um mais novo porque hoje em dia ele não aguenta mais 2 a 3 dias de leitura. O que antes ele durava aí 15 dias, ele tá durando comigo apenas 2 dias, 3 dias no máximo, e aí eu já preciso recarregar. Além disso, ele já tá com algumas manchinhas aqui na tela e isso tá me incomodando. Mas, por exemplo, se eu não tivesse uma lista de desejo, eu claramente cederia a comprar por impulso quando o novo Kindle chegou aqui no Brasil, né? O Kindle colorido, com canetinha e tudo mais. Coisa que eu nem precisava, porque o preto e branco super funciona também. Tá. Vamos para a quinta dica. Um pouquinho polêmica, eu confesso. Eu acho que até um pouquinho mais polêmica que a primeira, que é dizer não.
A gente que está no processo de economizar para poder aprender a investir e colocar o dinheiro para trabalhar para a gente vai precisar, em algum momento, aprender a dizer não. Não! Eu sei que isso é muito difícil para algumas pessoas porque é para mim. E é o dizer não para aquele cafezinho, para aquele rolê com os amigos, para aquele jantar com o namorado e com a namorada. Que são momentos muito importantes, é claro, não tô dizendo que você não possa fazer isso, porque eu faço isso também. Mas você vai precisar escolher aí quantas vezes por mês você vai poder dizer sim. E dizer não, gente, no processo de economizar para poder investir é muito importante, porque a gente esquece o poder que R$50 em R$50 somam-se aí uma fatura de 1.000 sem a gente perceber. Às vezes você nem percebe, mas tá indo em 5 aniversários por mês. E em cada aniversário tem que levar um presente. E aí, gente, vai uma grana que, se você não aprender a dizer não, vai demorar para que você crie esse hábito de economizar e investir também. Você vai precisar aprender a dizer não e muitas das vezes até sair como a mão de vaca, a chata do rolê, porque o processo de economizar para poder investir nos seus sonhos, na sua casa própria, no seu carro, ele é seu, ele não é do outro. Depende de você para conquistá-lo, depende de você para economizar. Se você tá dentro de um círculo social que não entende isso, muitas das vezes vai te afastar um pouquinho do seu objetivo. É claro que no processo de economizar para aprender a investir, você vai precisar fazer algumas escolhas. O processo de poupar, economizar e investir, ele é muito individual. E muitas das vezes não vai estar conversando com a fase que aquele amigo ou aquela amiga vão estar. A fase é sua, né? O processo é seu, o investimento é seu, os sonhos são seus. Então a gente vai precisar aprender a dizer não. E a última dica, e essa eu tenho aplicado desde 2025, planejar a sua alimentação. Eu estou no meu processo de emagrecimento desde 2025 e no processo de reeducação alimentar. E uma das coisas que determinou o meu processo foi planejar a minha alimentação. Como consequência, eu economizei. Porque planejando a minha alimentação semanalmente ali com as marmitinhas, né, as famosas marmitinhas, eu aprendi a cozinhar dentro de casa. Eu já cozinhava, é claro, mas eu tava sempre ali dando uma desculpa. Eu tô cansada hoje, eu não quero cozinhar, vamos pedir uma pizza? E de pizza em pizza, o cartão ia virando, a gente ia comendo mal, não ia consumindo a quantidade de alimentos saudáveis que precisava. E é claro que isso ia impactar uma hora ou outra no meu financeiro. Então hoje, para me ajudar a economizar, eu faço o planejamento das minhas alimentações. Então semanalmente eu faço uma lista, vou no mercado, vejo o que tá faltando ali, né, para poder fazer as minhas marmitas da semana, e com isso eu economizo muito pedindo deliveries, pizza e lanche. É claro que isso ainda tá incluso na minha rotina, é claro que isso ainda é algo que eu peço junto com o meu marido, mas é algo mais controlado, né, que não é tão desmedido ali. E essa estratégia de ter as marmitas prontas de segunda a quinta faz com que não pese no orçamento quando eu de fato quiser pedir uma pizza, né? Bom, essas foram as 6 dicas de hoje, espero que elas sirvam para te ajudar a economizar. Bom, já compartilhei no vídeo anterior que eu estou aí na minha saga de desintoxicar. Detox. Meu Deus, sumiu a palavra desintoxicação.